Você realmente conhece a verdadeira história de São João Batista ou apenas repete o que ouviu nas festas juninas? O homem por trás das fogueiras, das danças e das promessas é muito mais do que um símbolo popular. Ele foi temido por reis, reverenciado por profetas e, segundo Jesus, o maior entre os nascidos de mulher. Mas o que pouca gente sabe é que sua vida começou com um milagre, foi marcada por confrontos mortais e terminou em uma execução brutal, digna de um mártir silencioso. Prepare-se para mergulhar numa jornada intensa, reveladora e surpreendente, que vai mudar a forma como você vê essa figura bíblica. Se esse tipo de conteúdo desperta algo em você, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você já sabia que São João foi assassinado a pedido de uma dança? Antes mesmo de nascer, João Batista já estava envolvido em um plano divino. Em uma época de grande opressão e ansiedade messiânica, Israel estava sob o domínio romano e dividido religiosamente entre fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Cada grupo reagia à opressão de formas diferentes, mas todos compartilhavam uma expectativa: a vinda do Messias prometido nas Escrituras. Foi nesse contexto de tensões políticas e fervor religioso que Deus decidiu agir, e o ponto de partida dessa intervenção foi o ventre estéril de Isabel, uma mulher justa, porém sem filhos, já avançada em idade. Zacarias, seu marido, era sacerdote da ordem de Ábias e teve sua vida transformada durante um serviço solene no Templo de Jerusalém. Ao queimar incenso diante do altar, foi surpreendido pela aparição do anjo Gabriel. A mensagem foi direta e grandiosa. Sua esposa Isabel daria à luz um filho cujo nome seria João, e ele teria uma missão única: preparar o caminho para o Senhor. A dúvida de Zacarias diante de tal milagre lhe custou a voz, e ele saiu do templo mudo, sendo compreendido apenas por gestos, o que causou espanto em todos que estavam ali presentes. Isabel, ao engravidar, isolou-se por 5 meses, reconhecendo que o Senhor havia tirado sua humilhação diante do povo. O nascimento do menino foi um acontecimento marcante. No 8º dia, durante a circuncisão, os vizinhos esperavam que ele fosse chamado Zacarias, mas Isabel insistiu que se chamaria João. Diante da incredulidade dos presentes, recorreram a Zacarias, que escreveu numa tabuinha: o nome dele é João. No mesmo instante, sua língua se soltou e ele louvou a Deus com um cântico profético. Esse cântico, conhecido como Benedictus, exaltava o Deus de Israel que havia visitado e redimido seu povo e profetizava que João seria chamado profeta do Altíssimo, indo adiante do Senhor para preparar-lhe o caminho. O povo ficou atônito e por toda a Judéia se espalhou a pergunta: o que virá a ser este menino? Era o prenúncio de uma missão extraordinária. A mão do Senhor estava claramente sobre ele, e isso não passou despercebido por ninguém da região. Desde a infância, João foi separado. Em vez de crescer nos vilarejos ou entre os sacerdotes, sua vida foi moldada no deserto. Vestia-se com peles de camelo e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Seu modo de vida rude e isolado refletia a seriedade de seu chamado e o tipo de preparação que Deus exigia para a missão que ele haveria de cumprir. Cada detalhe da infância de João apontava para alguém cuja voz ecoaria com autoridade, vinda de um lugar que os homens desprezavam, mas que Deus valorizava: o deserto. A infância no deserto não era apenas simbólica. Ali, João desenvolveu um espírito firme e um coração profundamente alinhado com os propósitos divinos. Foi nesse ambiente inóspito e solitário que Deus forjou um mensageiro inquebrável, que não se curvaria diante de reis, nem se deixaria seduzir por elogios humanos. Ele cresceu com a consciência clara de que não era o Messias, mas aquele que o anunciaria, uma missão tão sagrada quanto perigosa.
A presença de João nas margens do Rio Jordão não era por acaso. O deserto e o rio, lugares de passagem e purificação na história de Israel, tornaram-se palco de um ministério que sacudiria multidões e confrontaria os poderosos. João havia nascido de uma promessa, crescido no silêncio da preparação e agora surgia com autoridade para proclamar uma mensagem que mudaria o curso da história. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista não começou seu ministério em praças públicas ou nos corredores do templo. Ele apareceu nas margens do Rio Jordão, gritando com a autoridade de um profeta: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não havia decorações, púlpitos ou aplausos. Havia poeira, água e multidões sedentas por esperança. Sua pregação cortava como uma espada. Era direta, exigente, mas também libertadora. Ele não buscava agradar ou entreter, ele confrontava e despertava. E o povo, vindo de Jerusalém, da Judéia e de toda a região do Jordão, atendia ao seu chamado. O batismo que João oferecia era um sinal de arrependimento. Quem se submetia a ele estava reconhecendo seus pecados e desejando uma nova vida. As pessoas desciam às águas, confessando publicamente suas falhas. Era algo revolucionário. Até então, os rituais de purificação estavam restritos a práticas sacerdotais. Agora, João dizia que todos precisavam ser lavados, pobres e ricos, religiosos e pecadores. Aquilo abalava as estruturas. O batismo no Jordão não era apenas um banho, era uma declaração de guerra contra o pecado e uma preparação urgente para a chegada do Messias. Mas João também sabia que sua missão não era o fim. Ele preparava o terreno para alguém muito maior. Suas palavras ecoavam com humildade e temor. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele batizava com água, mas anunciava aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Sua voz era o clarim que abria caminho para o rei, e essa fidelidade à sua vocação tornava João uma figura incomparável. Nem se exaltava, nem se escondia. A chegada de Jesus às margens do Jordão foi um momento carregado de simbolismo e poder. Vindo da Galileia, Jesus se apresenta diante de João para ser batizado. O profeta, que até então havia enfrentado multidões com firmeza, hesita. Reconhece a santidade de Jesus e diz: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? A resposta de Jesus, serena e cheia de autoridade, revela seu propósito. Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Jesus não precisava de arrependimento, mas se submetia ao rito como parte de seu plano de identificação com a humanidade. Ao ser mergulhado nas águas e depois emergir, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu como uma pomba e uma voz vinda do alto declarou: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. João viu e ouviu. A confirmação que ele aguardava veio de forma incontestável. Ali, o batismo deixou de ser apenas um símbolo de purificação e passou a ser o marco de uma nova era. A Trindade se revelou. O Pai falou, o Filho foi ungido e o Espírito desceu. Era o início do ministério público de Jesus. Pouco tempo depois, João testemunhou novamente a identidade de Jesus. Vendo-o se aproximar, declarou diante de todos: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas palavras não foram aleatórias. O Cordeiro era a figura central nos sacrifícios do Antigo Testamento. Ao dizer isso, João anunciava que Jesus não apenas era o Messias, mas que sua missão envolveria sacrifício e redenção. Ele não viria como guerreiro político, mas como o servo sofredor que carregaria as culpas do povo. Esse reconhecimento marcou uma transição. João sabia que sua missão estava se cumprindo. Ele não se apegava ao protagonismo.
com humildade e clareza, dizia aos seus discípulos: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João estava disposto a desaparecer para que Cristo brilhasse. Seu papel como a voz que clama no deserto havia sido cumprido com perfeição. E ainda que sua influência continuasse entre o povo, o foco agora se voltava para aquele que, de fato, batizaria com o Espírito e transformaria corações. A fidelidade de João à sua missão o levou a enfrentar não apenas pecadores comuns, mas também os governantes de sua época. Ele não temia os poderosos, nem se calava diante da injustiça. Quando soube que Herodes Antipas havia tomado para si a esposa de seu irmão, Herodias, João denunciou publicamente esse pecado, dizendo: não te é lícito possuí-la. Era um golpe direto ao coração do palácio, uma afronta que poucos ousariam fazer. Mas João não se curvava ao medo. Sua lealdade era com Deus, não com os reis. Herodes, embora irritado, temia João. Sabia que ele era um homem justo e santo, mas Herodias, por outro lado, guardava ódio profundo. Ela via em João uma ameaça pessoal e desejava sua morte. A prisão veio como uma tentativa de silenciar aquela voz incômoda. João foi encarcerado na fortaleza de Maqueronte, uma prisão remota e sombria nas colinas da atual Jordânia. Ali, isolado do mundo, o profeta esperava. Mas mesmo preso, sua influência não cessou. Seus discípulos continuavam a visitá-lo, atualizando-o sobre os acontecimentos. Durante o tempo em que esteve encarcerado, João passou por uma crise silenciosa, marcada por uma pergunta crucial. Ele enviou 2 de seus discípulos a Jesus com a seguinte dúvida: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Não era uma negação de fé, mas uma busca por confirmação. João havia se entregado de corpo e alma à missão. Queria ter certeza de que tudo havia valido a pena. A resposta de Jesus não veio com palavras vazias, mas com fatos. Cegos viam, paralíticos andavam, surdos ouviam, mortos ressuscitavam. A resposta de Jesus foi acompanhada de uma bem-aventurança. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Com isso, Jesus reafirmava que sua missão estava sendo cumprida conforme as profecias, mas de uma forma que talvez não correspondesse às expectativas humanas, inclusive as de João. Era o tipo de resposta que exigia maturidade espiritual. João, mesmo na prisão, recebeu a certeza de que o Messias já havia iniciado sua obra e que seu papel como precursor havia sido completado com fidelidade. Enquanto isso, fora das muralhas da prisão, a tensão crescia. Herodias aguardava sua oportunidade, e ela veio durante um banquete promovido por Herodes em seu aniversário. A festa estava repleta de líderes oficiais e convidados ilustres. No auge da celebração, Salomé, filha de Herodias, dançou diante dos presentes. Encantado, Herodes fez um juramento imprudente: pede-me o que quiseres e eu te darei. Instigada por sua mãe, Salomé fez um pedido aterrador: quero agora, num prato, a cabeça de João Batista. Herodes ficou profundamente perturbado. Não queria matar João, mas havia jurado diante de todos. Movido por orgulho e vaidade, cedeu. Mandou um carrasco à prisão e João foi decapitado naquele mesmo instante. Sua cabeça foi entregue numa bandeja a Salomé, que a levou a Herodias. A morte de João não foi apenas trágica, foi brutal, simbólica e reveladora. Um profeta morreu por ter dito a verdade, por ter denunciado o pecado com coragem, mesmo diante do trono. Seus discípulos, tomados pela dor, buscaram o corpo de seu mestre e o sepultaram com reverência. Depois, foram contar a Jesus o que havia acontecido. A morte de João Batista causou comoção até mesmo no coração do Salvador. Ele se retirou para um lugar isolado, como quem também sentia o peso da perda.
João havia cumprido sua missão com integridade total, mesmo quando isso custou sua liberdade e, por fim, sua vida. E agora, o palco estava livre para que o Messias, aquele que João havia anunciado, continuasse a obra redentora. A vida de João Batista não terminou com sua morte. Pelo contrário, seu legado atravessou os séculos como uma chama viva no coração da fé cristã. Desde os primeiros dias da Igreja, João foi reconhecido como o elo que ligava o Antigo ao Novo Testamento. Ele foi a última grande voz profética antes da manifestação plena do Messias. Jesus, em certa ocasião, declarou: "Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista." Essa afirmação, registrada em Mateus 11:11, não deixa dúvidas sobre a grandeza de sua missão. João não realizou milagres, não escreveu livros, não fundou escolas. Seu ministério foi simples, mas poderoso. Ele preparou o caminho para o Filho de Deus. Sua mensagem era clara: arrependimento, conversão e expectativa pelo reino. E mesmo depois de sua morte, sua figura permaneceu viva na memória dos discípulos e nas comunidades cristãs. A lembrança de seu nascimento milagroso, sua vida no deserto e seu batismo de Jesus tornou-se base de meditação, devoção e exemplo para todos os que buscavam seguir a vontade de Deus. Com o crescimento da Igreja e o surgimento das tradições litúrgicas, a figura de João Batista ganhou um lugar de destaque entre os santos e mártires da fé. Seu dia de celebração foi fixado em 24 de junho. Curiosamente, uma das poucas festas cristãs que celebram o nascimento e não a morte de um santo. Isso reflete a singularidade de sua missão. Desde os primeiros séculos, cristãos em todo o mundo passaram a celebrar São João com procissões, vigílias, orações e rituais que buscavam honrar sua entrega total a Deus. Com o tempo, essas celebrações adquiriram formas variadas em diferentes regiões. No Brasil, por influência portuguesa, o dia de São João se mesclou com elementos culturais, agrícolas e folclóricos. As fogueiras, por exemplo, são uma referência à tradição de acender luzes para avisar Isabel do nascimento de Jesus, como diz a tradição oral. As quadrilhas, comidas típicas e danças foram sendo incorporadas ao longo dos séculos, dando origem às festas juninas, uma expressão popular que, embora festiva, carrega raízes profundas na história de fé. Mesmo diante da roupagem cultural que tomou conta da data, o sentido espiritual não pode ser perdido. O São João das festas é, antes de tudo, o João Batista das Escrituras. O profeta do deserto, o homem de palavra dura e coração firme, o mártir da verdade. Sua vida simples e sua morte corajosa são um chamado à autenticidade. Enquanto os fogos iluminam os céus, sua voz ainda ecoa pelas gerações. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É essa a essência que deve ser preservada, mesmo em meio à comemoração. A celebração de São João tornou-se também um símbolo de identidade cristã. Em muitas comunidades, ela representa não só uma homenagem ao profeta, mas também um momento de reconciliação, de renovação da fé e de fortalecimento espiritual. É um tempo para olhar para a figura de João e lembrar que o Evangelho exige coragem, retidão e disposição para anunciar a verdade, mesmo que ela doa. Ele não amaciou suas palavras para agradar, preferiu a verdade ao conforto e pagou por isso com a própria vida. Ao longo dos séculos, João Batista continuou a inspirar santos, pregadores e fiéis. Sua vida se tornou um modelo de integridade e obediência. Muitos que ouviram falar dele nas festas populares sequer imaginam o peso de sua história. Mas quando olhamos para o que ele enfrentou, como viveu e o que deixou como legado, compreendemos por que ele é tão celebrado. Seu nome permanece vivo não por causa das festas, mas por causa da fidelidade inabalável ao chamado de Deus, algo raro e valioso,
ontem e hoje. E agora que você conhece a verdadeira história de São João, pare e reflita. Será que você teria a mesma coragem que ele teve para falar a verdade, mesmo quando ela custa tudo? Você estaria disposto a renunciar ao seu conforto, à sua reputação, até à sua liberdade, só para permanecer fiel à missão que Deus te confiou? João não buscou glória, não aceitou meias-verdades e viveu com intensidade cada segundo de sua vocação. Se hoje ele é lembrado com festas, danças e fogueiras, que sua mensagem também acenda em você uma chama de arrependimento, transformação e firmeza. Porque o mundo precisa de mais vozes como a dele, que não se dobram, que não se vendem, que não se calam. Talvez a pergunta mais urgente que você deva responder agora seja: você tem sido uma voz no deserto ou apenas mais um eco na multidão? Se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa redescobrir o verdadeiro significado de São João Batista. A sua voz também pode preparar caminhos. Só falta você decidir se vai usá-la.